O que aconteceu exatamente? É sobre o episódio em que o senhor se recusou a dar uma entrevista para um canal de direita do Paulo Figueiredo, porque o senhor não queria que fizessem perguntas sobre o Alexandre de Moraes. Eu conversei longamente com o Paulo para entender o que tinha acontecido e não ser injusta aqui com o senhor fazendo jornalismo. Ele conversou comigo, leu para mim as trocas de mensagens e ficou claro para mim que a sua assessoria disse para ele duas coisas. Que tinha um julgamento para acontecer, que o senhor falasse, o senhor podia perder o registro da sua candidatura, e a outra é que foi pedido para que a entrevista ficasse para depois do 7 de setembro. Eu queria saber por que o senhor tem medo de enfrentar o Alexandre de Moraes? Eu não tenho, porque eu não tenho problema nenhum com ele. Quem tem é um partido. Por que o senhor não quis falar do Alexandre de Moraes? Eu criei uma estratégia, vou te contar exatamente do jeito que foi. Eu estava precisando da atenção dos bolsonaristas. E aí eu acordo de manhã, ligo pro Sabará, exatamente assim que aconteceu. Sabará, cancela essa entrevista com ele. E aí criou alvoroço, né? Ele é um pouco desesperado, o Paulo Figueiredo. Não é à toa que ele está enfrentando o problema que ele está enfrentando, né? Porque ter coragem para sentar o peito numa lança, eu não sei qual que é a lógica disso. Ele criou o estardalhaço, parou o Twitter, ficou todo mundo maluco. E no mesmo dia eu vou lá e comento no Instagram do presidente Bolsonaro, o Carlos me responde, aí eu fui para cima. O que eu fiz com isso? Eu acendi o bolsonarismo. Fui, ataquei o Carlos por 3 vezes, liguei pro presidente Bolsonaro, ele falou, para de bater no meu filho. Aí o Nicolas entra na jogada e tira. Sobre o Alexandre de Moraes, qualquer exagero que tiver da parte dele, que o CNJ entre em ação, que ele responda por tudo. O CNJ não pode investigar ministros do Supremo. Então pronto, que seja o Senado. O que o senhor acha do corte do X? É a mesma sensação que eu estou sentindo com as minhas. Eu acho que agora o Brasil inteiro está sentindo o que eu estou sentindo. O Elon Musk chamou ele de ditador. O senhor acha que o Alexandre de Moraes é um ditador? Você tem que fazer pergunta para o Elon Musk, ele que responda pelas coisas dele. Estou perguntando se o senhor acha que o Alexandre de Moraes é um ditador. Eu acredito que tem um desequilíbrio dentro da República e eu acho que as competências do Supremo Tribunal Federal, eu como jurista posso falar com tranquilidade que eu sei o que é o Supremo. O Supremo está muito político. Ele está tentando dosar uma radicalidade que a gente teve no passado e eu acho que já passou do limite. Então, todo respeito aos 11 togados ali na Suprema Corte, esse é um recado meu pessoal para vocês. Já passou essa onda. O Brasil precisa ser unificado, a gente precisa baixar essa pressão e a gente precisa retomar isso. Através de São Paulo, nós vamos retomar esse país. É um recado meu para os 11 ministros do Supremo Tribunal Federal. Nós confiamos na justiça, não precisamos ter uma corte política. Vamos voltar a defender a Suprema Carta, a nossa Constituição Federal de 1988. Ela precisa ser defendida por vocês, não precisa legislar e nem atuar politicamente. Eu, como cidadão, então, o senhor acha que eles estão legislando e atuando? Não acho não, eles estão fazendo isso, isso está sendo feito. Você vê, por exemplo, no Senado Federal, homens e mulheres ali, que hoje têm processos, esse é o modus operandi da justiça brasileira. Essa falta de celeridade faz com que muita gente fique pendurada, Vera, para quê? Para nesse pendurar, fica devendo favor para alguém. E eu faço aqui um clamor aos 81 senadores. Se o povo está dizendo o que precisa ser feito, que vocês assumam aquilo que o povo está falando, que vocês se levantem. Agora, como a gente tem poucos atores, tanto no Senado como no deputado federal, na Câmara Federal, a gente está com esse poder tripartido que é claudicante, mancando. Então, por favor, Congresso Nacional, se levantem. O senhor defende o impeachment do Alexandre? O senhor defenderia o impeachment? Quem defende o impeachment é o Senado. Mas qual que é a sua opinião? A minha opinião é que tem que ser apurado. Vocês divulgaram na Folha que assessores fizeram isso? O que eu vi hoje, que eu estou acompanhando? Vão chamar no Congresso Nacional. O segredo não é vamos criar ruptura o tempo inteiro. O Brasil já passou 2 processos de impeachment. Certo. Esses 2 processos criaram rupturas institucionais. O que eu defendo? Devido ao processo legal. Vai impeachment. Isso aí quem define é o Congresso Nacional. Agora, parabéns, foi bem assertivo, não sei se foi o Nicolas que pediu, precisa ouvir todas as denúncias. E aqui vai os parabéns para a Folha de São Paulo. Ela publicou as denúncias, teve coragem de fazer isso. Parabéns. Certo. Agora, tem que ter um outro ator, Congresso Nacional. Vai lá e entende o que está acontecendo. De novo, o impeachment não é jurídico. Você que está aqui em São Paulo e no Brasil inteiro, você tem que aprender o seguinte. Eu fiquei 5 anos na Academia de Direito. Quando você viu a Dilma sendo impeachmentada, ela não estava sendo impeachmentada por o direito. É político-jurídico. O
que significa isso? Se não tiver disposição do Senado, o Brasil inteiro pode pedir isso. Muita gente no mundo político acha que vários dos bolsonaristas, inclusive com quem eu converso, desconfiam que essa sua resistência em falar do Alexandre de Moraes pode ter a ver com aquele áudio que também a Folha publicou, que mostra o presidente do seu partido, Leonardo Avalanche, dizendo que costurou com o Michel Temer e o Alexandre de Moraes a decisão que decretou a intervenção que deu o partido para ele, em consequência permitiu a sua candidatura. O senhor soube dessa negociação? Eu sei que ele conheceu o Temer esses dias. Não faz nem sentido isso. Certo. Vamos prosseguir. Malu, a gente vai prosseguir. Eu fico ouvindo pelo site de fofoca por aí. Agora é o seguinte, eu quero terminar esse assunto aqui. Só tem uma pessoa que me faz sentir temor. Essa pessoa é o Deus vivo, quem me chamou na política, a quem eu curvo a minha cabeça. Não tem ninguém nessa república que eu afino ou vou para. Deixa eu terminar, por favor. Não existe ninguém nessa república. Agora, eu já estou arrumando problema com o governador do estado. Estou arrumando problema com o prefeito da cidade, com o presidente da república. Eu vou arrumar problema com o STF. Isso não é uma briga minha agora. Daqui 35 dias, eu estou eleito, eu vou focar na cidade de São Paulo. E aqui vai meu recado para a Suprema Corte. Vamos fazer uma política diferente. Não dá para ser desse jeito, senão a gente vai atrapalhar o crescimento desse país. A gente tem que olhar o rombo de 1 trilhão que o Lula produziu nesses últimos 2 anos, que é mais de 1 trilhão. Se não frear, se não tiver responsabilidade fiscal, nós vamos perder esse país de novo e vai ter que acordar um povão e levantar contra esse governo do PT de novo.